Olá, bom dia a todos. Eu sou a doutora Maria Fernanda Romano Henrique, sou médica dermatologista e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dermatologia e a estética. Um pouquinho sobre mim, eu sou médica formada na residência médica do Hospital Ipiranga, pelo SUS São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e como subespecialidade eu fiz um fellow em tricologia clínica e transplante capilar. Atualmente, atuo como dermatologista, tanto no SUS quanto no meu consultório, e sou preceptora tanto da área da dermatologia clínica como estética aqui na ISMD. Então, a gente sabe que a dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, na prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelos e unhas. Ela também é uma especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos e oncológicos. São mais de 3.000 doenças dermatológicas que afetam a nossa pele, tanto nas crianças, nos adultos e nos idosos. O dermatologista é o médico especialista no diagnóstico dessas doenças, no tratamento e prevenção. Só para a gente falar um pouquinho sobre a pele, a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano. Ele representa 16% do peso corporal. E através da pele, registramos as primeiras impressões e expressões sensoriais, o que é um fator crucial para definir o sujeito que seremos na vida adulta. Anzieu, em 1985, fez um relato, fez um livro, onde ele relaciona o eu-pele, a relação entre o psiquismo e a pele, dando a origem à psicodermatologia e a sua importância no entendimento e tratamento de muitas patologias cutâneas. Mais para frente, em 2010, foi dito que a pele, além de ser uma fronteira protetora contra as agressões advindas do exterior, elas nos dá a sensação de um limite entre o eu e o mundo, fornecendo um sentimento de existência. Ela é um limiar, fronteira entre o dentro e o fora, o outro e o eu. Então, não é somente um órgão que a gente está tratando, mas sim uma pessoa como um todo. E esse é o papel do dermatologista, tá? A nossa relação com o corpo, com a pele, ela vai definir a forma com que nos relacionamos com o mundo, com os outros indivíduos e como nós nos reconhecemos como humanos. Então, voltando aqui um pouquinho sobre a nossa rotina dermatológica aqui na ISMD, nós temos alguns ambulatórios na parte da dermatologia. Dentre eles, existe o ambulatório de dermatologia pediátrica, a qual ocorre uma vez por semana e é visto as principais doenças nas crianças, desde os recém-nascidos até a fase da adolescência, nos seus 18 anos. Dentre as principais doenças que nós conseguimos encontrar, vemos a dermatite atópica, verrugas virais, molusco contagioso, hemangiomas, impetigo e dermatite de fraldas. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês de dermatite atópica, das verrugas virais, do molusco, do impetigo, do hemangioma e da dermatite de fraldas, que é o que mais corriqueiro a gente vê no nosso dia a dia. Fora isso, temos também o ambulatório de dermatologia geral, que seria a porta de entrada para os nossos pacientes. Na dermatologia geral, nesse ambulatório, vamos pegar a maior parte das patologias existentes na dermatologia. Então, vamos nos deparar com a acne, com a rosácea, com o melasma, nevos melanocíticos, eczemas, desidrose, ceratoses actínicas, verrugas virais, pitiríase versicolor. Isso é só uma parte bem pequena do que a gente vê no nosso dia a dia e, com certeza, mesmo vocês não sendo médico dermatologista, em algum momento vocês vão se deparar com alguma dessas doenças. Ainda contamos com, na área da dermatologia geral, algumas outras doenças, como a dermatite seborreica, a onicomicose, distúrbios da pigmentação e tinea pedis. Porém, tem algumas patologias em específicos que demandam um pouquinho mais de atenção e acaba que nós temos ambulatórios separados. Uma delas é o ambulatório de vitiligo, que ocorre a cada 15 dias aqui na instituição
Por quê? Porque é uma doença que atinge 1% da população mundial e tem um grande impacto social e na qualidade de vida e autoestima desse paciente. Então, é um paciente que a gente precisa dar uma maior atenção, ter uma consulta um pouquinho mais especializada, tomar algumas condutas mais específicas e, principalmente, ter essa atenção psicossocial. E aqui é muito bom porque, além da gente contar com a dermatologia, a gente pode encaminhar esses pacientes para a psiquiatria. É outra especialidade que a gente tem aqui na instituição, o que fica fácil para esse paciente ser acompanhado para melhorar tanto o seu psicológico, como também ajudar e muito na sua doença. Outro ambulatório específico que nós temos, uma vez por semana, é o ambulatório de psoríase e imunobiológicos. Nós sabemos que 100 milhões de indivíduos no mundo são afetados por essa doença, que é a psoríase. Ela também é uma doença que tem grande impacto social, impacta significativamente na qualidade de vida e na autoestima do paciente. Os pacientes, eles têm muita vergonha da psoríase, as pessoas leigas, elas acham que é uma doença contagiosa, então é um ambulatório extremamente importante. A gente vai aprender nele não somente a diagnosticar corretamente, a estadiar corretamente esse paciente, como também a ficar apto para prescrição de imunobiológicos. E o que são imunobiológicos? Hoje é uma terapia que, para doenças autoimunes, é o avanço e a tecnologia que a gente tem para o tratamento dessas doenças crônicas. E o futuro, com certeza, algum de vocês, independente da especialidade que for seguir, mas principalmente na dermatologia, que a gente tem muitas patologias autoimunes, você vai ter que saber prescrever imunobiológicos. E nós temos um ambulatório específico para isso. Então, com certeza, você vai sair daqui apto para prescrição de imunobiológicos. Os principais na área da psoríase seria o adalimumab, o etanercept, o infliximab, o secukinumab e o ustekinumab. Outro ambulatório específico que nós temos é o ambulatório de oncologia cutânea, que ocorre a cada 15 dias. A gente sabe que o câncer de pele, ele corresponde a 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele. O tipo mais comum, que é o câncer de pele não melanoma, ele tem uma letalidade baixa, porém seus números são muito altos. Nesse ambulatório, a gente vai se deparar com as três principais neoplasias de pele, que seria o carcinoma basocelular, que corresponde a cerca de 80% de todos os casos de cânceres, o carcinoma espinocelular, que corresponde a mais ou menos 30% dos casos, e, por último, o mais agressivo e o mais letal, o melanoma. Outro fator interessante é que aqui na ISMD, nesse ambulatório de oncologia, nós contamos com uma tecnologia muito avançada que poucos serviços têm, que é o PhotoFinder. O PhotoFinder nada mais é do que um equipamento para documentação e gerenciamento das imagens da pele e dermatoscopia digital. É um exame não invasivo que permite ao médico um diagnóstico mais preciso, utilizando de uma câmera e microscópio, com aumento de 20 a 70 vezes daquela lesão. E ele serve para avaliar surgimento de novas lesões, controlar precocemente a evolução de sinais pré-existentes, evitando intervenções cirúrgicas desnecessárias. Então, neste ambulatório, a gente consegue fazer o mapeamento dos nossos pacientes e, nas consultas subsequentes, fazer a comparação para ver se aquela lesão está evoluindo para algo suspeito, maligno, e então indicar o melhor momento para a retirada dela. Fora os ambulatórios já citados, nós temos também um ambulatório de tricologia clínica, que ocorre a cada 15 dias. E nesse ambulatório, a gente visa reconhecer e tratar as principais alopécias que nós temos no dia a dia, que seria a alopecia androgenética, o eflúvio telógeno agudo, a alopecia areata, alopécias cicatriciais e distúrbios da haste. Aqui alguns exemplos de pacientes de alopécia. Nessa primeira foto acima,
uma paciente com alopecia areata, do lado direito, um paciente com uma alopecia androgenética, em terceiro, no canto superior, um paciente com uma foliculite dissecante, embaixo, onde tem essa paciente puxando os cabelos da escova, provavelmente um eflúvio telógeno, ao lado uma alopecia areata, e, por fim, uma foliculite decalvante. Fora os ambulatórios clínicos e específicos que a gente tem, nós temos também o ambulatório de cirurgia dermatológica, que é um ambulatório destinado a pequenas cirurgias na área da dermatologia. Ele ocorre a cada 15 dias e nele você vai sair daqui apto a fazer biópsias de pele, exerese de cistos, lipomas e nevos, shaving de acrocórdons, fibromas moles, ceratoses seborreicas, eletrocauterização de queratoses seborreicas, de nevos rubis, infiltração com esteroides, nos casos de cicatrizes de queloide, alopecia areata, cauterização química de alguns nevos, QS, QAs, né, que são as ceratoses actínicas, ou mesmo xantelasma, exerese de neoplasias malignas, neoplasias pequenas, e dependendo da região, curetagem de algumas lesões, como o molusco contagioso nas crianças, crioterapia de ceratoses seborreicas, de ceratoses actínicas, inclusive a crioterapia acaba que a gente consegue fazer durante os ambulatórios de clínica, por ser um procedimento rápido, e, por fim, devastamento de calosidades e verrugas virais. Aqui, algumas fotos exemplificando esses tratamentos cirúrgicos que a gente consegue fazer por aqui. Acima, no canto esquerdo, a gente vê uma biópsia com punch. Ao lado, uma exerese por fuso, um shaving com tesoura e pinça, a curetagem de molusco, no caso, a infiltração com corticoide, a crioterapia, e também a eletrocauterização. Fora isso, o serviço conta com uma máquina que é a fototerapia. Também é uma máquina bem escassa nos nossos serviços no geral, tanto nos nossos hospitais públicos e privados, e aqui a gente conta com essa tecnologia, que é a fototerapia UVB de banda estreita. Essa fototerapia, ela é exposições controladas e repetidas de UVB sobre a pele do nosso paciente. E tem como um efeito imunossupressor e antiproliferativo, melhorando muito as dermatoses da pele. As indicações mais comuns e os pacientes que a gente tem em nosso serviço que fazem fototerapia, os diagnósticos mais comuns seriam a psoríase, a dermatite atópica, o vitiligo, o linfoma cutâneo de células T, que é a micose fungoide, e esclerose cutânea. Fora isso, temos também um ambulatório de unhas, aonde aqueles pacientes que a gente encontra dificuldade em tratar naquele primeiro momento na dermatologia geral, no ambulatório de dermatologia geral, a gente pode encaminhá-los. Nesse ambulatório de unhas, é focado mais nas onicomicoses, nas onicocriptoses, que são as unhas encravadas, síndrome das unhas amarelas, psoríase ungueal, líquen plano, paroníquia, granuloma e tumores ungueais. Nesse dia, também, quando tem paciente, a gente acaba tendo cirurgias do aparelho ungueal. Então, é feito cantoplastia e matricectomia dos pacientes. Por fim, a gente ainda apresenta o laboratório de micologia, que é o estudo e análise microscópica dos principais fungos envolvidos na dermatologia, como o paracoco, a doença de Jorge Lobo, a esporotricose, a cromomicose, micetomas, entre outros tipos de fungos, que com certeza vocês vão aprender um pouquinho mais na próxima aula com o Dr. Leonel. Contamos também com um laboratório de dermatopatologia. Então, nesse laboratório, a gente acaba estudando um pouquinho das doenças de pele em nível microscópico, sabendo correlacionar e interpretar um exame anatomopatológico com as doenças de pele que a gente está fazendo o diagnóstico. Por fim,
As aulas teóricas vocês terão com os principais temas e patologias em dermatologia, e principalmente a gente sempre tem discussões para a prova do título, que seria o TED. Entrando um pouquinho da parte estética, do ambulatório de estética, a gente sabe que a estética é uma ciência que remete para a beleza, abordando o sentimento que algumas coisas belas desperta dentro de cada indivíduo. Está em constante evolução e crescimento nos diversos mercados, e atualmente há infinitas possibilidades de tratamentos estéticos. Falando um pouquinho de Brasil e estética, o Brasil é o segundo mercado mundial consumidor de estética. Os brasileiros, eles dedicam cerca de 2% de sua renda aos produtos e serviços estéticos. Segundo o IBGE, até 2017, o setor cresceu 11,3%, contra 2,8% do PIB. As mulheres são as maiores consumidoras de procedimentos estéticos, sendo 86,4% dos pacientes que a gente atende. Porém, há um aumento significativo do público masculino na procura dos procedimentos estéticos. E aqui na ISMD, a gente tem tanto aulas teóricas abordando os principais temas na estética e muita prática nos principais procedimentos estéticos que a gente vai falar um pouquinho adiante. Um dos procedimentos que vocês acabam fazendo e muito na estética é a toxina botulínica. Então, tem demonstrações de discussão da anatomia dos músculos da face e a anatomia aplicada à toxina botulínica, treinamento intenso de marcação de terço superior para aplicação da toxina botulínica, respeitando as particularidades de cada indivíduo. A gente fala também das diluições, das marcas e tipos de toxinas botulínicas, das indicações dessa toxina, a aplicação correta, as contraindicações e, além do mais, as complicações e como tratar essas complicações. Temos também os bioestimuladores de colágeno. Então, na parte de bioestimuladores de colágeno, nós discutimos bastante a marcação da região facial, corporal, e na parte corporal, conseguimos fazer pescoço, colo, braços, pernas, glúteos, mãos e abdômen. Nós temos os dois tipos de bioestimuladores de colágeno aqui na instituição, tanto a hidroxapatita de cálcio, que é o Radiesse e o Renova Diamond, os dois são concorrentes, assim como o ácido polilático, que é o Sculptra e seu concorrente Renova Eleva. No ambulatório, tanto prático como nas aulas teóricas, a gente sempre vai discutir as indicações, as diluições desses produtos, as aplicações práticas, as complicações e os tratamentos dessas complicações. Aqui, só para ilustrar, a gente tem o Radiesse, o Renova Eleva, ambos são a hidroxapatita de cálcio, o Sculptra e o Renova Eleva, que são o ácido polilático. Fora os bioestimuladores de colágeno, também fazemos alguns procedimentos, como os preenchimentos com ácido hialurônico. Então, na parte de preenchimento com ácido hialurônico, nós temos análises faciais e indicações individualizadas dos preenchedores com ácido hialurônico, a anatomia aplicada ao preenchimento. Falamos muito também e reforçamos sempre, tanto nas aulas práticas como teóricas, sobre o processo de envelhecimento e a importância da gente entender e saber explicar para o nosso paciente esse processo. A anatomia em relação à vascularização e as áreas de risco para os preenchedores. Falamos sobre as marcas, os tipos, a reologia e a indicação correta para cada tipo de ácido hialurônico e sua área a ser injetada. Falamos também sobre as indicações, as técnicas, ensinamos as técnicas de MD Codes, o AB-Face Technique, o Vulcan, dentre outras técnicas, as aplicações individualizadas, a segurança na aplicação, as complicações e os tratamentos das complicações, inclusive na nossa prática. Fora os preenchedores, fazemos também peelings, e vocês terão tanto a teoria, peelings superficiais e profundos, as indicações dos peelings, os tipos de peeling, como é feito o preparo dessa pele para a gente poder aplicar os peelings, a aplicação prática
E dentre os peelings que a gente tem aqui na instituição, temos o peeling de ata 20%, o ata 35%, a pasta de ata, o fenolite, o ácido retinóico, o peeling de ácido retinóico, o peeling de ácido salicílico, o peeling de Gesner, dentre outros. Então, a gente sempre reforça as orientações pré e pós-peeling para os pacientes e as complicações e como são feitos esses tratamentos das complicações. Outro procedimento também muito utilizado, que a gente acaba indicando bastante, é o microagulhamento. Então, a gente discute bastante as indicações para o tratamento de melasma, tratamento de acne, dos poros e rugas finas, o microagulhamento mais o drug delivery, que seria o microagulhamento, e em seguida a aplicação das medicações, os tipos de microagulhamento, como o dermaroller e os dispositivos automáticos, como a Dermapen, MMP, dentre outros, o preparo da pele, que o paciente tem que ser feito antes desse microagulhamento, a aplicação prática do microagulhamento, as orientações pré e pós-procedimento, e também a gente sempre reforça as complicações e como tratar essas complicações. Ainda contamos com a intradermoterapia, que tem algumas indicações, como tratamento do melasma, tratamento da flacidez, tratamento de celulite, gordura localizada, alopecia androgenética, e aqui a gente utiliza os principais ativos e mesclas que nós temos no mercado. Então, ensinamos a aplicação prática da intradermoterapia, as orientações pré e pós-procedimentos e as complicações e tratamento das complicações em relação à intradermoterapia. Outro procedimento que é visto em nosso ambulatório de estética é a escleroterapia, que tem como indicação o tratamento de varizes e vasinhos. Então, a gente discute os principais ativos, a aplicação prática e as orientações pré e pós-procedimentos. Temos também o queridinho que a gente fala no momento, que seriam os fios de PDO lisos. Então, aqui a gente também faz, que são indicações como bioestimulador de colágeno para rugas em locais persistentes, e demonstramos as principais marcações e usos, os tipos de fios de PDO liso, as marcas que a gente encontra no mercado, a aplicação prática, as orientações, também pré e pós-procedimento, e também como tratar possíveis complicações que você possa vir a ter com os fios de PDO. Entrando um pouquinho sobre as nossas tecnologias, também você vai aprender sobre o Ultraformer, que é o quê? Um ultrassom micro e macro focado. Ele é indicado para estímulo de colágeno, queima de gordura e um efeito lifting, de remodelamento corporal ou um efeito lifting facial. A gente discute e ensina os principais protocolos faciais e corporais e a aplicação prática do Ultraformer. Também sempre relembrando as orientações pré e pós-procedimento e as complicações e tratamento dessas complicações que você pode vir a ter com a técnica do Ultraformer. Outra tecnologia que nós temos aqui no serviço é o laser de CO2. É uma tecnologia mais antiga, mas hoje muito ainda indicada, que tem as suas indicações como tratamento de rugas, cicatrizes de acne, estrias, flacidez de pele. A gente discute os principais protocolos do laser de CO2, a aplicação prática no paciente e sempre reforçando as orientações pré e pós-procedimento. Para finalizar, a gente ainda conta com a tecnologia da luz intensa pulsada, que é uma luz colimada que reage ali com a pele e que tem algumas indicações, como rejuvenescimento da pele, as telangiectasias, no caso de uma rosácea, a redução de poros, a melhora das manchas e, junto à luz intensa pulsada, a gente sempre vai reforçar os principais protocolos e usos, a aplicação prática dela no paciente, as orientações pré e pós-procedimento e as complicações e tratamento dessas complicações com a luz intensa pulsada. Então, além das aulas práticas que a gente tem,
As aulas teóricas vão abordar todos os temas dos procedimentos e os temas realizados na prática, e a gente ainda tem aulas sobre direito médico e marketing médico, algo que é difícil alguém ensinar para a gente. Então, em média, aqui no nosso serviço, na ISMD, são abertas mais de 100 fichas por dia de pacientes que são distribuídas nos ambulatórios de dermatologia e estética. Então, o fluxo de paciente, tanto na parte clínica quanto na parte prática, é muito alto. Então, a gente tem uma riqueza de casos clínicos dermatológicos, a gente tem muita prática nos procedimentos estéticos e tem também a presença de outras especialidades, o que nos ajuda muito, como a psiquiatria e o endócrino, para auxiliar no tratamento de diversas patologias cutâneas que a gente sabe que tem relação com essas outras especialidades.